was not always around. I made you feel alone. Spent most of the nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. Olá, tudo bom com você? Hoje eu comecei o vídeo um pouquinho diferente. Essa caneca foi uma amiga minha que fez, e até pra gente começar um pouco mais descontraído. Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Luana, e esse canal Dicas e Fases da Vida é para eu trazer algumas dicas de algumas coisas que eu faço e também trazer a fase da vida em que eu estou vivendo. Nesse momento eu vim trazer algumas atualizações em relação a um procedimento que eu irei fazer. Até deixei uns papéis aqui para eu não me perder, né, em conversar com vocês. Para quem já viu os outros vídeos, sabe que eu tô na perimenopausa, né, o climatério que antecede a menopausa em si. E eu já fiz um procedimento que é a retirada de um pólipo. Eu fiz por vídeo, fui em Florianópolis, deu tudo certo. Só que a partir do dia 15 entre o dia 12 e o 15 de fevereiro eu voltei a sangrar como eu sangrava antes. E eu fiquei preocupada, porque não que eu não sangrasse, não é isso. Porque quem tá nessa fase da perimenopausa, ela tem sangramentos anormais, cólicas e por aí vai. E aí eu acabei voltando a sangrar. A minha anemia, né, como já estava meio baixa, voltou a baixar, né? O meu hematócrito foi a 33, eu só não fiz a medição da ferritina, que eu acredito que também possa estar baixa, né? E eu consegui, e assim, tava um dilema para eu conseguir consulta aqui na minha cidade pelo meu plano de saúde. E eu acabei conseguindo, né, a consulta com a doutora Janaína. Nós fizemos uma consulta online e eu já tinha feito alguns exames que, assim, que eu fiquei meia coisada, que nem eu falo. Teve um determinado dia que eu fui para Vita, que é um tipo de um pronto atendimento que atende particular e planos de saúde aqui na minha cidade. Porque eu estava com muita dor, estava com sangramento e tal. E aí, lá naquele dia, eles coletaram sangue para fazer exames de sangue, ver como é que estava meu hematócrito e tal, que é onde acusou, né, que o hematócrito estava 33. E assim, foi feita uma tomografia também. E nessa tomografia, uma das coisas que me chamou a atenção, e se eu falar errado o nome que está aqui nas impressões diagnósticas da tomografia, é bem nessa parte aqui. Vocês me perdoem, mas apareceu, no caso o útero, né, de dimensões aumentadas, com realce heterogêneo noduliforme. Eu acho que é isso. Notadamente na região fúndica, no fundo do útero, pelo que eu entendi. Pouco demilitado, medindo de 2,7 centímetros, podendo corresponder a um leiomioma uterino. Daí eu fui ver o que era um leiomioma uterino. É um tipo de um câncer benigno. E achado que pode ser melhor caracterizado por estudos ultrassonográficos ou uma ressonância magnética pélvica. Eu fiz a ultrassom transvaginal no dia 5 de março, um pouco dias antes de eu fazer essa tomografia lá nessa clínica. E a princípio até não apareceu esse leiomioma, não sei.
Esses exames eu mandei para minha médica, porque daí eu mandei uma mensagem para ela no celular privado dela, porque ela tinha me dado quando eu fiz o procedimento com ela, né, a retirada do pólipo. E, pô, eu não queria incomodar ela, não queria ficar atormentando, mandando um turbilhão de mensagens. Porque eu sei como é que é essa vida de ser médico, atender várias pessoas, ter vários pacientes. Então, eu teve um dia que eu mandei uma mensagem para ela explicando tudo e queria ver da possibilidade de eu conseguir, né, um encaixe para consultar novamente com ela, porque aqui em Lages estava sendo complicado conseguir consulta. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, não é o certo a gente limpar o óculos assim, mas tá complicado agora, melhorou. E daí eu mandei a mensagem para ela, tipo assim, numa segunda-feira, eu aguardei terça, quarta, na quinta-feira eu mandei mensagem para a secretária dela e na sexta-feira nós conseguimos um encaixe dentro da agenda dela para ela poder me atender. Daí ela me atendeu, tipo assim, na segunda-feira posterior, e foi uma consulta longa que a gente conversou e num outro vídeo eu até comentei. E ela mandou ao convênio a solicitação de autorização para o procedimento que eu preciso fazer, que é uma histerectomia total laparoscópica. Então eu vou fazer uma histerectomia total por vídeo. Eu vou tirar o colo do útero e o útero por vídeo. A indicação que ela colocou é adenomiose mais miomatose. Então, aqui daí tem algo que vai ser usado no local onde vai ser no Hospital Bahia Sul. E foi autorizado. Semana passada, o pessoal lá da clínica entrou em contato comigo e informou que foi autorizado o procedimento. Eu vou fazer esse procedimento no dia 8 agora de abril, às 18h15, se eu não me engano. Esse pedido, ele foi mandado para o meu plano de saúde no dia 17 de março. Então, foi marcado o meu procedimento e tem algumas informações que para esse tipo de cirurgia é importante a paciente fazer. Então, no caso, eu tenho que chegar 2 horas antes do procedimento. Eu devo levar para o hospital chinelo, necessaire com itens pessoais. Isso daqui, o próprio pessoal lá da Nova Oncologia, que é onde a doutora Janaína atende, me passou tudo que eu preciso. Uma necessaire com itens de higiene pessoal, sabonete e toalha de banho. Algumas observações. Para internação e alta hospitalar é necessário estar com acompanhante por uma pessoa maior de 18 anos. Quem vai comigo é minha colega de trabalho e amiga Bárbara, que ela vai me acompanhar porque vocês já vão entender. Tem alguns preparos aqui que eu fico com receio, vergonha de levar o meu filho. Então, dessa vez eu vou levar a minha amiga Bárbara, porque ela vai poder dirigir e trazer o carro na volta. Usar roupas confortáveis e sapatos baixos. E aqui é uma observação, pense sempre na hora de sua alta, porque a gente vai muito faceira feliz dependendo com uma roupa que não é tão apropriada ou não tão confortável. E a alta é brabo, né, gente? Porque depois do procedimento é que a gente vai sair lá do local tudo renga. Então eu achei interessante até eles colocarem isso. Você deve fazer a depilação dos pelos pubianos e higienização do umbigo. Não usar adornos, né, como creme, óleo corporal, protetor solar, perfume, desodorante, maquiagem e esmalte, nem um incolor. Então eu vou ter que tirar a minha esmaltação, né, para ir sem nenhum tipo de esmalte, porque é pela região periférica, pelos dedos, que muitas vezes eles verem como é que tá a oxigenação sanguínea, colocando um oxímetro ali para poder fazer a medição. Aqui eles dão orientações para higienização do umbigo, lavar com cotonete e sabão neutro e secar o excesso com uma toalha e depois passar
o cotonete seco, sempre com delicadeza, porque é uma área sensível. Eu fiz há muito tempo atrás, se eu não me engano, em 2012 ou 13, eu fiz uma abdominoplastia e ali na região do umbigo eu ainda não tenho sensibilidade, mas quando eu faço a minha higiene ali, eu sinto uma sensação estranha, mas não é uma sensação de toque mesmo, não é, é uma sensação muito estranha, sabe? Para quem já fez aí esterectomia, né, no caso aquela tradicional, ou para quem já fez uma cesariana, coloca aqui nos comentários, você voltou a ter a sensibilidade ali no corte, porque eu sinceramente, quando eu fiz a cesariana, eu não tinha, né, a sensibilidade ali na parte de cima da onde foi feito o corte. E com a esterectomia ao redor do umbigo eu não tenho sensibilidade, tem uma parte até aqui na parte de baixo, sabe? Que eu não tenho sensibilidade, é a coisa mais estranha do mundo. Mas para mim tá tudo bem, no começo até dava uma agoniada, eu disse, mas eu nem vou me preocupar com isso. Preparo para a cirurgia, daí esse preparo para a cirurgia, ele vem com um preparo pré-intestinal também. Então, 3 dias antes da cirurgia, eu tenho que consumir os alimentos de forma pastosa. Então, a sugestão que eles dão são sopas de legumes batidas no liquidificador, purê de batata, de cenoura, de abóbora ou de mandioca, banana e mamão amassado, gelatina, suco, chá, no caso suco natural, né, chá, pode ser o de caixa ou em lata, água de coco, chá, isotônico e café. Não pode tomar sorvete, milkshake, iogurte, refrigerante e açaí. Isso é uma das orientações que está aqui para o 3º dia. Já no 2º dia, antes da cirurgia, 2 dias antes da cirurgia, consumir os alimentos na forma de líquidos claros. Sopa de legumes, tomar somente o caldo, gelatina, vitamina batida no liquidificador e coada, suco natural de laranja batido no liquidificador e coado, pode ser aquele suco integral que vem nos vasilhame de plástico, né, ou em lata, água de coco, chá e isotônico. Então, nesse 2º dia antes da cirurgia, o café já não tá mais aqui presente, né? 1 dia antes da cirurgia. Nesse dia, às 6 horas da manhã, você deve tomar 4 comprimidos de Ducolax, um laxante. Nesse dia, você deve tomar 40 gotinhas de Luftal às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. E manter uma dieta líquida de líquidos claros. Então, assim, todo esse preparo é para esvaziar ali a parte intestinal. Porque como vai ser uma cirurgia por vídeo, eu acredito, por alguns vídeos que eu vi na internet e tal, eles vão colocar um tipo de um espéculo lá dentro da vagina, vai ser aberto e com o vídeo também, né, com as pinças ali da laparoscopia, eles vão conseguir ela visualizando por ali e pelas outras hastes ali da laparoscopia, ela vai conseguir ter acesso na parte do útero, fazer o corte e depois a junção da parte do colo do útero ali que irá sair, porque daí ela vai ter que fechar esse canal ali da vagina. Então, que nem eu estava falando, né, eu parei ali em manter a dieta com líquidos claros. No dia da cirurgia, no dia 8, você deve usar, como é que é o nome aqui? Fospo, é PHO-SPO enema, tá? Eu acho que é fospo ou pospo. Você deve usar esse enema antes de ir dormir no dia que antecede o procedimento. Então, um dia antes da cirurgia, antes de eu dormir, eu tenho que fazer a introdução desse enema para a parte intestinal ali ficar bem limpinha. Então, esse flit enema, no caso, é uma solução laxante
que vai vir em uma bisnaga e deve ser aplicada através do ânus. No caso, a senhora vai deitar de lado, dobrar a perna de cima e introduzir ali no ânus esse flitienema. Eu fiquei pensando, porque quando eu trabalhava como técnica em enfermagem, algumas vezes a gente fazia esse procedimento no paciente. E agora eu sou a paciente e terei que fazer esse flitienema. Após a introdução do flitienema, você deve fazer um tipo de uma compressão dos glúteos e em seguida ir ao banheiro, porque esse flitienema, o que ele vai fazer? Ele vai limpar toda a parte ali intestinal para que não haja nenhum tipo de resíduo ou para tirar um maior número de resíduos. Você deve seguir rigorosamente as orientações do anestesista referente ao jejum da cirurgia e as medicações no caso que eu fizer uso. Eu tenho que ter, no mínimo, um jejum de 8 horas. Então, como a minha cirurgia só vai ser feita às 6h15 da tarde, tipo assim, 6, 7 da manhã, eu tenho que já começar o meu jejum, né? Porque se for 6 da manhã, dá 12 horas, 10... Tipo assim, a partir das 8 da manhã, eu, na minha cabeça, né? Eu já tenho que entrar nesse jejum, não comer nada, né? Ficar totalmente em jejum para poder fazer o procedimento às 6 da tarde. Vai ser uma coisa terrível, né? Porque se fosse feito de manhã, é mais fácil, porque daí a gente passa a noite acordada, a gente já acorda, a gente não come nada, já vai direto, que nem foi a outra vez. Como o meu procedimento vai ser feito às 6h15 da tarde, vai ser um parto esse dia, né? Mas, como eu consegui fazer, né, conseguir a autorização do plano de saúde para poder fazer esse procedimento, a gente vai ter que fazer bem certinho. E eu até vim trazer aqui para vocês essas atualizações, porque eu acredito que existam pessoas também que estejam passando por esse tipo de desconforto. Eu sei que é uma fase que a mulher passa. Ela é uma fase, né? Porque vai caindo todos os níveis de hormônios e faz parte do processo, eu sei. Mas é complicado para quem está passando por isso. A minha endometriose é uma adenomiose, que significa que existem alguns pontos de tecidos ali no meio do músculo. O endométrio ali está meio no meio do músculo, então é uma endometriose interna. Porque tem aquelas endometrioses em que elas acabam saindo ali da parte uterina e vão para outros locais no corpo, como o intestino e por aí vai. E eu sei que existem muitas mulheres que têm esse tipo de endometriose. A minha, como ela é interna, as dores são terríveis. E eu imagino como seja também as dores de quem tem uma endometriose externa, aqui na parte do intestino, ali parte de fora do útero. Se eu já senti as dores que eu senti, e foram terríveis, porque até quando eu fui lá na Vita, na clínica Vita, falar com o médico lá, porque tem o pronto atendimento lá, e eu fui o dia que eu fui, até foi no dia, deixa eu ver, porque eu tenho até, foi o dia que foi feita a tomografia, porque eles acabaram, foi no dia 13 de março. Eles acabaram fazendo a tomografia, acabaram fazendo os exames, eles queriam ver como é que estava o meu útero. Eu estava sentindo cólicas terríveis, assim, de querer ficar em posição fetal ali na cama, sem me mexer. E estava complicado. E eu pedi para o meu esposo me acompanhar até a clínica para eu poder ver o que poderia ser feito. Naquele dia, o médico ele receitou Buscopan, ele acabou receitando também Tramadol e Plasil, porque quando você toma o Tramadol, que o nome comercial é Tramal, na maioria das vezes ele dá uma reação de náusea e até pode causar vômito, que é comum dessa medicação. Então eles associam junto com o Plasil ou
com Nausodrom, se eu não me engano. E ele não te dá, ele dá assim, menos essa sensação. Ele não dá essa reação adversa. Ou dá muito menos. Então foi associado e eu não senti nada. Não me deu vontade de... Não me deu náusea, não me deu vômito, nada. E até aliviou a minha dor. Uma das coisas que nesse momento agora, hoje, dia 31 de março, segunda-feira, que eu tô gravando esse vídeo, eu não estou com dor e nem sangramento. Mas mesmo assim, eu vou fazer essa histerectomia total, porque ali em janeiro eu passei muito bem. Até tem vídeo aqui no canal falando como foi esse processo, né, que eu passei. Opa, quase que eu viro a mesa. Minha mesinha pequenininha, eu me apoiei aqui, quase que eu virei. Eu não senti, né, nem... Eu fiquei muito bem, sem sangramento, tava muito bom. Só que a partir do dia 15 de fevereiro começou novamente todos esses sintomas e tal. E daí, conversando com a doutora Janaína, ela realmente disse que esse é um processo que pode demorar anos até eu chegar à menopausa. Porque para eu chegar à menopausa, assim, ser concretizado, ser batido o martelo e dito, ó, você está na menopausa, eu tenho que ficar 1 ano sem ter nenhum tipo de escape, sem ter nenhum tipo de sangramento. Eu tenho que ficar esse ano sem ter os sintomas ali e os sinais, né, da perimenopausa. Eu já estou num nível de anemia considerável. Em comum acordo, a gente achou melhor fazer a retirada do útero e do colo do útero para que eu já fique sem essas sensações. Não vai ser mexido nos ovários, porque um ovário ele já está bem menor que o outro. Pelo que eu estava lendo aqui, o ovário direito ele tá com textura normal e contornos regulares. Isso quer dizer que ele tá normalzinho. E o ovário esquerdo ele tá começando a diminuir de tamanho. Ele tá começando a entrar no processo mesmo da menopausa. Então, o esquerdo e o direito, eles estão com contornos regulares e textura normal. Eu não tenho nenhum mioma, nenhum cisto ali nos ovários. Então, eles continuarão dentro de mim para... Eu acho que até, se eu não me engano, é nos ovários que se tem a produção dos hormônios. Então, os ovários eu não vou tirar, é só mesmo o útero e o colo do útero. Eu vou continuar documentando para vocês todo esse processo. Se der tudo certo, eu vou ir publicando aqui nos shorts do YouTube, porque eu sempre esqueço de publicar lá no meu Instagram, dicas e fases da vida. Mas eu vou ver o que eu faço, mas qualquer coisa eu acho que o mesmo shorts que eu colocar aqui no YouTube, eu vou colocar no Instagram. Caso você tenha o Instagram e queira me acompanhar por lá, eu quero ver se eu fico mais ativa, de colocar um pouco mais assim do meu dia a dia, que nem hoje vocês viram. Essa caneca aqui foi uma amiga minha que trabalha comigo que fez e eu achei o máximo, tá? É por causa disso que eu já comecei esse vídeo com essa caneca. Por quê? Porque ela te mostra ali, ó, eu quero envelhecer com você, independente se estamos assim e ele esteja assim. É um meme, uma sátira, mas eu acabei dando pro meu esposo essa caneca e eu e ele temos a mesma caneca. Então, eu quis começar esse vídeo um pouco mais alegre, trazer essas informações para as pessoas que me acompanham aqui. Nós estamos chegando a quase 200 inscritos, eu fico muito feliz. Peço desculpas se eu não estou postando vídeos muito frequentemente, né? Se eu não estou tendo a frequência que eu deveria ter, mas nesses momentos assim, com a minha anemia baixa, com tudo ainda meio desgringolado aqui dentro do meu corpo, eu fico desmotivada quando
até uma das coisas que a doutora comentou é que a partir do momento que você está com os teus níveis de ferro muito baixos, um dos sintomas é o cansaço, a fadiga, sabe? A desmotivação de fazer as coisas. E enquanto eu estava com os sangramentos intensos e as cólicas, eu também fiquei afastada do meu serviço, eu não consegui trabalhar. Eu peguei um atestado, fiquei, se eu não me engano, 8 ou 10 dias afastada, porque o serviço que eu faço é um serviço pesado. Então, eu não estava conseguindo ali me concentrar e trabalhar. A minha amiga, que está desde o ano passado passando tudo isso comigo, ela só falou para mim: ai, Luana, tomara que quando eu chegar nessa fase, a minha menopausa seja que nem foi a da minha avó, da minha mãe. Gente, de Deus eu não quero sentir tudo isso, não. Eu disse: eu acredito que tu vai puxar a genética. Porque eu estava conversando com a minha mãe e ela também passou por todos esses processos. A minha avó também passou. Não estou falando que é genético, mas caso você tenha a sua avó, a sua mãe, pergunte para ela como é que foi essa transição. Pode ser que você passe do mesmo jeito. Então, eu tô passando do mesmo jeito que a minha mãe. Até foi ontem, né? Dia 30, a gente fez um almoço em família lá na casa dela e eu comentei com o meu irmão, com a minha cunhada, que é enfermeira, né? Que eu ia fazer esse procedimento e tal, para deixar eles a par, porque dia 8 a gente quer ver se a gente consegue descer no dia 7 à tarde. Eu já esteja lá em Florianópolis no dia 8 para minha amiga poder me levar lá no hospital, porque daí eu vou fazer o procedimento, eu ficarei internada e no outro dia, no início da manhã ou mais pro final da tarde, para fechar pelo menos as 24 horas, né, eu ficarei de alta. Na segunda-feira a gente vai descer, no dia 7, a gente vai se instalar lá em Florianópolis certinho. No dia 8, pelas 3, 4 horas da tarde, eu vou para o Hospital Bahia Sul, onde eu terei que fazer todo o internamento, ter toda aquela papelada, né, para poder me internar e aí ir para o centro cirúrgico, colocar aquela roupinha de centro cirúrgico, né, aquele aventalzinho que é fechado na frente, mas é todo aberto atrás, mas aonde eu passarei a noite lá no hospital e só na quarta-feira é que eu terei a alta, que eu acredito que a doutora é capaz de dar alta no início da tarde ou mais para o final da tarde para pelo menos fechar as 24 horas. Na quinta-feira, se eu estiver bem, a gente já sobe para Lages ou a gente sobe na sexta-feira. Então, a gente vai ver bem certinho como a gente vai fazer toda essa dinâmica. Eu espero que eu fique bem boazinha e que na quinta-feira eu já volte para Lages, tudo certinho, para poder continuar com a vida, né? Tentar, assim, ter uma recuperação correta. Eu não sei quanto tempo de atestado eu ganharei para esse tipo de procedimento, porque daí a gente tem que apresentar, né, esse atestado, a gente tem que alimentar o sistema, colocando ali tudo o que foi feito e o atestado que a doutora vai dar. Não sei se vai ser 30, 45, 60 dias, eu não sei. Mas eu vou atualizando vocês e falando também desse pós. O dia que nós descer lá para Florianópolis também, eu quero ver se eu gravo para vocês, até para mostrar certinho todo esse processo. Já estou falando para vocês do pré e mais próximo da data, eu vou fazendo os vídeos e dizendo para vocês, né, como é que será esse processo e também eu vou deixar documentado, fazer vídeo, né, do pós-operatório, como é que vai ser após a retirada do útero e do colo do útero. Uma das informações que ela comentou é que esforços, no mínimo 30 dias eu tenho que tomar cuidado, então eu acredito que o meu atestado vai ser 30, 45 dias ou um pouco mais. E também relações sexuais eu também não posso ter
durante esse período de 30 a 45 dias, se eu não me engano, até para ter um maior cuidado na parte ali aonde foi cortado e ter uma cicatrização correta. Se você está passando por isso, se você já passou por isso, coloca aqui nos comentários para eu ter mais ou menos uma noção de como vai ser esse meu procedimento. Muitas vezes quando a gente não tem noção, a gente fica meio na incógnita, fica apreensiva, ataca um pouco de ansiedade, porque a gente quer que as coisas sejam um pouco mais rápidas do que o normal, mas a gente tem que seguir o fluxo correto. Agora é só aguardar e fazer o procedimento. Se você gostou desse vídeo assim, desse bate-papo assim, desse jeito, deixa o seu joinha, assim o YouTube sabe que esse vídeo é importante para mulheres que estejam fazendo a pesquisa aqui dentro no YouTube sobre adenomiose, histerectomia, laparoscopia, histeroscopia e entrega esse vídeo falando sobre o que eu estou passando nesse momento. Se você gostou muito desse assunto, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar recebendo as próximas atualizações em relação ao que eu vou fazer, ao meu procedimento, tá? Eu espero que você fique muito bem. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Already packing, come with me. I'm not really asking.